Podemos então resumir a grande linha histórica da Bíblia em apenas 5 palavras, isto é, o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Ele é Criador, Ele é Santo, Ele é fiel, é amoroso, é soberano. Vamos ouvir então cada uma destas 5 verdades enquanto consideramos a sua apresentação nas Escrituras. O Deus da Bíblia é um Deus criador. Primeiramente, começando onde a Bíblia começa, vemos que Deus é um Deus criador. Ele criou o mundo e o povo especial no mundo. Às vezes, a Bíblia é apresentada como uma coletânea de sentimentos éticos elevados, mas, quando as pessoas a descrevem dessa maneira, posso apenas supor que elas nunca a leram. Se você já leu a Bíblia, sabe que ela está cheia de história. A maior parte da Bíblia é uma longa história a respeito do que se passa com Deus e com o mundo que Ele criou. Sei que muitas pessoas se aborrecem com a história bíblica no momento em que a mencionamos, mas esta história é admirável. Começa com o nada e esse nada se torna alguma coisa. Isto é mais admirável do que podemos imaginar. Depois que o nada se torna alguma coisa, Deus faz a primeira criação inanimada. Em seguida, Ele cria a vida animal e finalmente faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Encontramos a história do Jardim do Éden, depois a história da queda, e a partir desta, vemos as coisas entrarem em declínio. De Caim a Noé, tudo é desintegração. Em seguida, temos o dilúvio, e depois de Noé, a desintegração novamente, até ao tempo da Torre de Babel. Continuando, vemos Deus chamar Abraão. Aqui começa a história especial de Deus, criando um povo particular para si mesmo. Depois de breve tempo de prosperidade, Israel cai em séculos de escravidão. Então, há o Êxodo, quando o povo recebe a lei e entra na terra prometida. Há um tempo de confusão na época dos juízes. Depois, o reino estabelecido sob o governo de Saul e Davi. Salomão, o filho de Davi, assume o trono depois da morte de seu pai. E após Salomão, seu filho Roboão ocupa o trono. Em seguida, encontramos a nação dividida em 2 reinos, o do norte e o do sul. A idolatria se torna mais e mais comum. Por meio dos assírios, Deus acaba com o reino do norte em 722 a.C. e depois de um pouco mais de 100 anos, o reino do sul, Judá, é destruído pelos babilônios. Assim, os hebreus foram exilados para a Babilônia durante várias décadas até que retornaram para Judá e reconstruíram Jerusalém e o templo. É neste ponto que acaba o Antigo Testamento, relatando a história dos remanescentes dos israelitas necessitados, dignos de compaixão, reduzidos à completa dependência. Portanto, você percebe que o Antigo Testamento nos provê não de uma teologia desincorporada a respeito de Deus, não de uma lista de ideias filosóficas, mas sim de uma revelação específica e realista de como e quem Deus é. Muitos de nós sabemos o que significa receber um resumo de um empregado em perspectiva. Uma coisa é considerar essa análise, outra coisa é trabalhar realmente com a pessoa. Esta é a razão por que os patrões exigem referências, saber como é interagir pessoalmente com esta pessoa. No Antigo Testamento, Deus não nos deu apenas um resumo de algumas verdades abstratas a respeito de si mesmo. Não, temos um relato de como é viver realmente com Deus, o que significa conhecê-lo e interagir com Ele. Nesta história, vemos muito do que significa ser o povo de Deus e como Ele é. Precisamos entender a verdade do que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus e de nós mesmos. O ensino correto em nossas igrejas tem de incluir um compromisso claro com as doutrinas da Bíblia, ainda que essas doutrinas sejam frequentemente negligenciadas. Se temos de aprender a sã doutrina, temos de concordar até com aquelas doutrinas que parecem difíceis ou que causam divisões, mas que são fundamentais para nosso entendimento de Deus. Você percebe que a teologia não é apenas uma atividade obscura, abstrata, acadêmica. A teologia bíblica é a marca de uma igreja saudável. Em nossa breve consideração sobre Deus como Criador, logo se torna evidente que Ele criou e escolheu uma nação específica como seu povo.
Alguns podem argumentar que, ao fazer essa escolha, Deus foi, de certo modo, injusto. Existem vários problemas nesta argumentação. Primeiro, injusto não é uma qualidade que devemos aplicar a Deus. Segundo, ainda que esta fosse uma qualidade que admitíssemos quanto a Deus, espero que não sejamos aqueles que a aplicarão. Somos tão cheios de interesse próprio que não podemos ser arrogantes a ponto de decidir quando Deus, o Criador, está sendo justo ou injusto. A história relatada na Bíblia nos mostra com clareza que Deus é um Deus que cria e um Deus que elege. Ainda que não possamos entender plenamente tudo o que está envolvido nisto, é inegável que este é o ensino da Bíblia. Pode ter implicações que não entendemos por completo, mas se resolvermos que nossa salvação vem de Deus e não de nós mesmos, isto terá grandes consequências. Isto afeta a maneira como entendemos a Deus e a maneira como entendemos a nós mesmos. Temos de reconhecer que Deus é o grande iniciador, o grande doador, o Criador do seu povo, o autor de nossa fé. É assim que Deus é.